Tô brincando. Ficou ruim pro Josué agora, né? Paz do Senhor, irmãos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Josué capítulo 1, versículo 9. Paz do Senhor, irmãos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Josué capítulo 1, versículo... Tem a projeção aí do... Deixa eu ler o texto, né? Vamos ler depois. A projeção da mensagem, tem aí? Tá. Então vou ler, depois você já pode... Vamos juntos aqui. Josué 1, versículo 9, está lá. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Agora, vamos para o verso 8. Um antes só. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém, irmãos? Pode jogar aí para mim. A palavra que eu quero trazer hoje é essa: para quem quer ser vitorioso na vida. Eu nem vou perguntar, porque é uma pergunta sem sentido. Na verdade é uma pergunta retórica. Você faz a pergunta e já sabe a resposta. Perguntar: quem quer ser vitorioso na vida? Todo mundo quer. Porque ninguém passa por essa vida desejando ser quebrado por ela. Ninguém passa por essa vida desejando experimentar derrota e fracasso na vida. Isso não existe. Todo mundo que está aqui quer vencer. Todo mundo que está aqui quer prosperar. Todo mundo que está aqui quer ser abençoado. E não só em uma área da vida, mas em todas as áreas que Deus permitir a gente triunfar. Então eu não quero ser vitorioso só numa parte. Eu não quero ser vitorioso só numa área. Eu quero ser vitorioso em todas as áreas. Agora, a grande verdade é que tem muita gente que pensa que a vitória de Deus na nossa vida só depende única e exclusivamente de uma ação de Deus. E não é. Eu não estou dizendo que a vitória na nossa vida não depende de uma ação de Deus. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que não depende única e exclusivamente, não depende só de uma ação de Deus, de um agir de Deus. Naamã só foi curado porque ele desceu nas águas do Jordão 7 vezes. Jesus só pôde transformar água em vinho porque alguém encheu de água as talhas para ele transformar. Lázaro só foi só foi ressurreto porque alguém tirou a pedra. Então, quando você olha para a Bíblia, você percebe claramente que as vitórias de Deus na nossa vida dependem de uma ação de Deus, dependem de um agir de Deus, mas também dependem da gente cumprir os princípios que Deus estabeleceu, da gente praticar os princípios que Deus ordenou. Então, se você pratica, funciona. Se você cumpre, vai acontecer. Então hoje eu vou dizer algumas coisas para vocês que tem a ver com a vitória de Deus na nossa vida. Não é nada de novo. Não vou dizer nada aqui que eu já não tenha dito, mas eu vou refrescar a sua mente. Eu vou rememorar o seu coração sobre algumas verdades que andam em conjunto, que andam de mãos dadas com o agir de Deus para a gente receber vitória. Deus está olhando para Josué aqui e está dizendo para ele assim: você vai fazer prosperar o seu caminho e você vai ser bem sucedido. A palavra de Deus para ele é bem clara:
Deus não está dizendo assim: eu vou fazer prosperar o seu caminho, eu vou fazer você ser bem sucedido. Não, Deus está dizendo para ele: então farás. Quer dizer, é você que vai fazer prosperar o seu caminho, é você quem vai determinar ser bem sucedido na vida. Só que isso não acontece por acaso. A bênção, a vitória, o milagre, não é? A ação de Deus aí, o agir de Deus em seu favor, ele não acontece por acaso. Ele está dizendo: você vai fazer. Então, a grande pergunta nossa essa noite é essa: eu quero ser vitorioso na vida, o que eu preciso fazer? Além do agir de Deus, além da intervenção de Deus. Então eu vou te dar alguns tópicos aqui, e eu vou meditar com você, a gente vai pensar sobre isso por uns momentos. Primeiro, direção de Deus. Eu nunca vi, não estou dizendo que não tenha, eu nunca vi uma pessoa ser vitoriosa na vida, ter sucesso na vida, encontrar êxito na vida, sem buscar a direção de Deus, sem buscar a orientação de Deus para aquilo que ela vai fazer. Eu nunca vi ninguém alcançar lugares altos, alcançar patamares mais elevados na história da sua vida, sem a direção de Deus, sem a orientação de Deus para aquilo que ela vai fazer. Tem muita gente tomando atitudes sérias na vida, fazendo escolhas determinantes para o seu futuro e para o futuro de pessoas que estão ao seu redor, sem a orientação de Deus, sem a direção de Deus. Então, o primeiro princípio aqui, se você está na igreja hoje e diz: pastor, eu quero ser vitorioso, eu quero ser vitoriosa, é que você tem que buscar a direção de Deus que você vai fazer. Você tem que buscar a orientação de Deus, você tem que consultar Deus, você tem que falar com Deus sobre aquilo que você está querendo fazer, sobre aquilo que você está querendo empreender. Tem muitas coisas que eu verifico, e uma das coisas que eu tenho verificado, observado, é que na mesma proporção em que as pessoas estão experimentando derrotas, fracassos, frustrações na vida, na mesma proporção essas mesmas pessoas, elas estão rifando Deus, elas estão excluindo Deus das suas decisões, das suas escolhas e dos seus projetos. Elas estão agindo com base na razão, estão agindo com base na emoção, estão agindo com base na opinião dos outros, com base na lógica humana, mas não estão agindo debaixo de uma direção de Deus, não estão agindo debaixo de uma orientação de Deus. Provérbios 16:3 diz assim: peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Quando a Bíblia diz assim, que se você pedir a Deus para abençoar, os seus planos eles vão dar certo, por que eles vão dar certo? É porque quando você pede a Deus para abençoar, você está buscando orientação de Deus. Quando você pede a Deus para abençoar, você está buscando direção de Deus. E toda vez que você se aproxima de Deus, Deus se aproxima dos seus sonhos. Sem a direção de Deus, escuta isso que eu vou te falar, você não tem probabilidade nenhuma de acertar. E com a direção de Deus, você não tem probabilidade nenhuma de errar. E existem muitas coisas que têm a ver com o fato de você buscar a direção de Deus. Tem muitas coisas que eu podia falar aqui hoje, que acontecem pelo fato de você buscar a direção de Deus para a sua vida. Mas, por exemplo, quando você busca a direção de Deus para a sua vida, se você buscar a direção de Deus para a sua vida, você vai prosperar. Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios,
nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Olha o que o salmista está falando. Se você tem prazer na lei de Deus, se você medita na lei de Deus, na palavra de Deus, de dia e de noite, o que isso vai trazer para você? Direção de Deus. O que isso vai trazer para você? Orientação de Deus. Então, tudo que você fizer, você vai prosperar. Tudo que você fizer, você vai ser abençoado. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Seu 2025 já está na agenda de Deus, meu irmão. E na agenda de Deus já está que Deus vai te honrar, que Deus vai te prosperar e que Deus vai te abençoar. Uma outra verdade: quando você busca a direção de Deus, você vai viver o melhor. Você vai desfrutar do melhor quando você busca a direção de Deus. Mateus 7, Jesus disse: qual é o homem ou pai que se o filho pedir pão vai dar uma pedra? Qual é o pai que se o filho pedir peixe vai dar uma serpente? E aí Jesus disse assim: se vocês que são maus sabem dar boas coisas, quanto mais o vosso Pai Celestial. Escuta o que eu vou te falar. A essência do caráter de Deus é a bondade. A essência do caráter do diabo é a maldade. O diabo sempre vai trabalhar para o seu mal. Agora Deus vai sempre trabalhar para o seu bem. E como Deus é maior do que o diabo pode arquitetar o que quiser, que tudo vai ser cancelado e destruído, e o melhor de Deus vai acontecer na sua vida. 1 Samuel 23, Davi está no deserto de Zif. E no meio do deserto Deus prepara um bosque para ele. Não tem tempo para falar disso aqui. E aí Saul persegue Davi com 3.000 homens dos melhores de Israel. E aí Saul sabe que Davi está no deserto de Zif. Saul entra no deserto de Zif, escuta isso, com 3.000 soldados para achar Davi. E a Bíblia diz que ele entra no deserto, procura, e a Bíblia diz, ele não acha Davi. Saul entra no deserto de Zif para matar Davi. Saul entra no deserto de Zif para fazer mal para Davi. 3.000 homens mais Saul procuram Davi e não acham. Aí a Bíblia diz que Jonatas vai encontrar Davi, vai sozinho, entra no deserto e encontra Davi. Saul foi fazer mal, não achou. Jonas foi fazer bem, achou. Recebe essa palavra: tudo que vier para você, para te fazer mal, para te destruir, não vai te encontrar, mas aquilo que vier para te abençoar e para fazer bem para você, vai te achar, meu irmão, onde você estiver. Olha aí para quem está perto de você e diga assim: se for para te abençoar e para trazer bem para você, vai te achar. Fala aí. Direção de Deus. Busca a direção de Deus que não tem erro. Pode falar isso para o irmão que está perto de você? Fala: busca a direção de Deus que não tem erro, meu irmão. Fala aí. Segunda verdade: barreira de proteção. Você quer ser vitorioso na vida? Tenha uma barreira de proteção. Tenha uma barreira de proteção. Escuta o que eu estou falando. Tenha alguém que seja escudo para você. Tenha alguém que seja uma barreira de proteção na sua vida. Brinca com isso não. Provérbios 27, versículos 5 e 6, diz assim: é melhor a repreensão em aberto do que o amor encoberto. É melhor a ferida do amigo do que o beijo enganoso do inimigo. Um dia eu falei uma mensagem aqui na igreja e eu falei isso: quem te ama de verdade prefere te perder com a verdade
do que ter você por perto com a mentira. Você tem que ter alguém que é barreira de proteção na sua vida. Você tem que ter alguém que é escudo na sua vida. Na hora que precisar, na hora que isso for necessário, você tem que ter alguém para te acordar. Você tem que ter alguém para te sacudir, para te dar uma chacoalhada e dizer: ei, você está errado. Ei, não faz isso. Fica quieto. Não faz isso que você está pensando em fazer. Você tem que ter alguém na sua vida assim, que seja uma barreira de proteção, que seja um escudo na sua vida, que tenha coragem de falar as coisas para você. Alguém que você escuta, alguém que você ouve. Se você está aqui na igreja hoje, você olha para mim e diz assim: pastor, eu não preciso de ninguém, eu não escuto ninguém, eu não dou satisfação da minha vida para ninguém. Deixa eu te dizer, dificilmente você vai romper na vida, dificilmente você vai alcançar e vai viver tudo aquilo que Deus tem para você, se você não tem uma pessoa assim, para te encarar, para olhar dentro dos seus olhos e dizer: você está errado, para com isso, para de fazer desse jeito, fica quieto aí no seu lugar, cala tua boca. Naamã chegou diante do profeta. O profeta disse: você quer ser curado? Lava 7 vezes no Jordão. Naamã disse: eu vou embora. Abana e Farpá são rios limpos da Síria. Eu vou cair nessa água suja, barrenta, nojenta do Jordão. Eu já batizei lá no Jordão, já tive esse privilégio. Não fui batizado não, eu batizei pessoas lá no Rio Jordão. E é uma água assim mesmo, suja, barrenta, turva, esverdeada. Naamã olhou e disse: eu vou cair nessa água nojenta aqui, eu vou embora. Quando Naamã faz menção de ir embora, um criado diz: por que o senhor vai embora? Vai arrancar pedaço no senhor cair nessas águas? Se o profeta tivesse pedido para o senhor uma coisa difícil, o senhor não ia fazer? Então que história é essa de ir embora? Faz o que ele está mandando. E a Bíblia diz que Naamã cai nas águas 7 vezes, vocês sabem a história, e saiu curado. Se Naamã não tivesse esse servo, ele tinha voltado leproso para a Síria. Porque na nossa vida tem que ter alguém assim. Você tem que ter alguém assim. Seu marido, sua esposa, um amigo, uma amiga, seja lá quem for. Mas você tem que ter uma barreira de proteção. Você tem que ter um escudo. Davi manda um recado para Nabal: peça a Nabal um banquete para mim e meus homens. Aí Nabal ouve a palavra e diz assim: eu não conheço Davi, nunca vi Davi, não sei quem é Davi, nunca vi mais gordo. Eu sei lá quem que é esse Davi. Fala lá que a minha resposta é essa: eu nem sei quem é Davi. Davi, sabe quem era Davi? Um benfeitor a Nabal. Quando os inimigos vinham roubar o rebanho de Nabal, Davi protegia o rebanho de Nabal. Quando os inimigos vinham fazer mal para os servos de Nabal, Davi protegia os servos de Nabal. Aí era uma época de festa, Nabal estava fazendo mesmo, era festa da tosquia, fazia um banquete na casa. Davi sabia que tinha muita comida a rodo na casa. Aí Davi manda um recado: fala lá para ele mandar uma comida para mim. Nabal disse: eu não sei quem é Davi, não conheço Davi, nunca vi mais gordo. Aí Davi disse: ele falou que não me conhece? Pois eu vou entrar lá e vou matar todo mundo. Então volta lá e fala para ele. Está na Bíblia isso. Davi falou: até as crianças que fazem xixi no muro eu vou matar. Ele não me conhece, ele vai me conhecer. E Davi vai para a casa de Nabal. Só que um criado diz para Abigail: Davi está vindo aí, vai matar todo mundo, e vai passar o cerol aqui em todo mundo. Abigail vai até o encontro de Davi. Quando ela encontra Davi, ela olha para Davi e diz: por que o senhor vai fazer isso?
O senhor acha que o senhor vai ter honra matando gente inocente? O senhor acha que o senhor vai ser louvado matando pessoas inocentes? Ela olha para Davi e diz: o senhor um dia vai ser rei, e o senhor quer ser um rei com as mãos manchadas de sangue? Aí Davi cai na real. Aí Davi olha para Abigail e diz assim: graças a Deus que Deus mandou você. Graças a Deus que você me encontrou, porque eu ia fazer uma loucura, mas você não deixou. Deixa eu te explicar, você tem que ter alguém assim na sua vida. Alguém que olha dentro dos seus olhos e freia você. Alguém que olha dentro dos seus olhos e repreende você. Alguém que olha dentro dos seus olhos e tem coragem de falar a verdade para você. E quando as pessoas falarem a verdade para você, não fica triste não. Spurgeon dizia: quando falarem a verdade para você, não fique chateado, porque você é muito pior do que eles pensam. A gente não tem essa cultura, olha aqui para mim. A gente não tem essa cultura. A cultura de um mentor, a cultura de alguém para quem a gente recorre, para quem a gente vai. A gente não tem. Se você olhar a cultura americana, você vai descobrir que eles são totalmente o oposto da gente. Os grandes atores, atrizes de Hollywood, os grandes empresários, gente da prateleira lá de cima, todos eles têm um mentor. Até o presidente americano tem um mentor. Todos, é da cultura americana, tem um mentor. A gente não tem, você tem que ter alguém para te instruir, para te orientar, para te aconselhar. E eu poderia ficar aqui a noite inteira falando disso, mas eu não vou. Mas por exemplo, Davi está no trono, está morrendo. Adonias fala: meu pai está morrendo, eu vou me constituir, autoconstituir rei. E ele se autoconstitui rei. Aí mandou saltar: Adonias está reinando, Adonias está reinando. E aí ele faz festa, chama o sacerdote, chama Joabe, o chefe do exército. Está lá em 1 Reis número 1, depois você pode ler em casa. E aí Natan, que é o profeta, viu o barulho, o alarido lá, a balbúrdia da festa, dos gritos, Adonias reina, pá. Ele chama Batseba e fala para ela: Batseba, você está ouvindo aí que Adonias está falando que vai ser rei? Pois é, então vai lá no rei. Olha o que ele fala para ela: vai lá em Davi e fala para ele: o senhor não tinha prometido que Salomão meu filho ia reinar? E agora Adonias está falando aí que se tornou rei. Natan diz para ela: vai lá, porque se você não for, você e seu filho vão morrer. Porque Adonias vai virar rei, e aí a primeira coisa que ele vai fazer é cortar a sua cabeça e cortar a cabeça de Salomão. Então vai lá. Aí ela vai. Ele falou: mas quando você entrar e começar a falar com ele, logo eu vou entrar e vou confirmar a sua palavra. Aí Batseba entra diante de Davi, se curva, o rei permite ela falar, já está velho, morrendo. Ela diz: o senhor não falou que Salomão meu filho ia reinar? O senhor não prometeu isso para mim? Agora Adonias está falando que vai ser rei, que já é rei, está fazendo festa, já está gritando, está chamando o povo para entronizá-lo rei. Mas o senhor não tinha prometido para mim? Aí quando ela está falando, Natan entra e diz: rei, o senhor não prometeu que o filho dela é que ia reinar? E agora Adonias está fazendo festa, falando que vai reinar, papapá. Aí Davi para e diz: espera aí, um dia, ele diz para Batseba: um dia eu te prometi que Salomão ia reinar, e hoje eu vou cumprir essa promessa. E aí ele manda ungir Salomão rei. O que você entende disso? Alguém que foi em Batseba e disse: vai lá, faz isso, faz isso, faz isso. Porque se ela não tivesse esse alguém que era o profeta Natan, essa história não estava aí para ser contada.
a cabeça dela tinha rolado, a cabeça de Salomão também. Você quer ser vencedor na vida? Você quer ser uma pessoa que triunfa na vida? Tem uma barreira de proteção. Tem alguém para falar a verdade para você, ainda que doa, para te repreender. Olha para o irmão que está perto de você, para dar uma amenizada aqui, porque os irmãos não estão nem respirando. Dá uma olhada aí para quem está perto de você e fala: cola em mim que é sucesso, meu irmão. Fala aí, cola em mim, é sucesso. Cola aí que vai dar certo. Terceiro, se você quer ser bem sucedido na vida, planos. Eu não estou falando nada novo aqui, mas meu irmão, escuta isso que eu vou te falar. Você tem que fazer planos. Como é que você acha que você vai conquistar? Como é que você acha que você vai vencer? Pega qualquer pessoa que foi, que alcançou. Pegue qualquer pessoa que chegou e pergunte se ela chegou da noite para o dia. E pergunte se aconteceu de uma vez. Nada na vida acontece da noite para o dia. Toda pessoa que chegou, que alcançou, que conquistou, ela planejou. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. As igrejas relevantes hoje são igrejas de pastores que planejam. Porque nada acontece. Ai, dormi, acordei e aconteceu. Você quer chegar? Você quer ir? Você quer alcançar? Você tem que planejar. Como é que você vai alcançar sem planejar? E muito do atraso, escuta o que eu estou te falando aqui, muito do atraso dos projetos de Deus para a sua vida é porque você não planeja. Porque se você planejasse, você já tinha alcançado. Mas não planeja nada. Lucas 14, Jesus diz: qual é o homem que, se for construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular quanto que vai gastar? Provérbios 21:5, a Bíblia diz assim, eu estou parafraseando o versículo: o homem que faz planos vai prosperar. O homem que faz planos vai ser abençoado. É o que diz o versículo. Agora, escuta o que eu estou falando. Não planeja nada, não programa nada, não calcula nada. Tudo que faz na vida faz de improviso. Tudo que faz na vida faz no calor do momento. Tudo que faz na vida faz assim no calor da situação. Como é que vai prosperar? Eu vou te dar um exemplo bem simples do que eu estou falando, para você entender o que eu quero dizer. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, ele nunca pensa nada. Ele não planeja, não calcula, não programa nada. Quando chega em dezembro, ele fala para a família: vamos viajar. Vamos viajar, tem que viajar. Ai, estou estressado, misericórdia, burnout, estive lá no saúde mental, eu estou com aquilo tudo, misericórdia. Vamos viajar, tem que viajar. Aí ele faz um pacote para a família, 12 mil pratas. Ele vai gastar mais uns 3 mil de despesa. 15, ele vai entrar o mês de janeiro sem programa, sem cálculo, sem planejamento de nada, devendo 15 mil pratas. Só que janeiro vem escola de menino, material escolar de menino, IPVA de carro, seguro de carro, IPTU, tem misericórdia. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai estourar o cartão de crédito, ele vai estourar o limite do cheque especial. Pastor, o que é isso? Dinheiro foi feito para gastar. Se fosse para guardar, não chamava dinheiro, chamava rancor. Então, 60% dos casais que se separam por questões financeiras. Dentre os 5 maiores motivos de divórcio, crise financeira vem primeiro do que adultério.
Tem gente que perdoa a traição, mas não perdoa a falta de dinheiro. Não faz planos. Como é que vai alcançar? Como é que vai conquistar? Perguntaram um dia para Bill Gates: qual é o segredo dos campeões? Bill Gates respondeu: os campeões fazem planos. Irmão, a minha pergunta hoje para você é: o que é que você quer conquistar na vida? Onde é que você quer chegar? Quais são os seus objetivos? Quais são os alvos que você tem determinado para você, para sua família? Porque se você olha hoje para mim, quais os planos que você tem? Porque se você olhar para mim hoje aqui na igreja e disser: pastor, eu não tenho plano nenhum, eu tenho pena de você, porque quem não sabe para onde vai, não vai chegar em lugar nenhum. E nada acontece, como eu falei, do dia para a noite. Você não vai conquistar tudo do dia para a noite. Existe uma diferença entre sonho e meta. E o problema nosso, cristãos, igreja, é que a gente às vezes, fica dormindo eternamente em berço esplêndido, e a gente não acorda para a realidade da vida, porque a gente acha que tudo é espiritual, e a gente vai conseguir tudo no espiritual. Deixa eu te dizer, existe uma grande diferença entre sonho e meta. Tem muita gente na igreja que sonha, mas nunca alcança nada. Ele sonha, mas nunca conquista nada. Entra ano, sai ano, ele tem sonho, mas ele nunca avança, ele nunca progride, ele nunca alcança, nunca conquista. Porque tem uma diferença entre sonho e meta. Sonho você imagina, meta você corre atrás, com sabedoria, com estratégia, com planejamento. O mundo de um cego é determinado pelo limite do seu tato. O mundo de um homem ignorante é determinado pelo limite do seu conhecimento. Agora, o mundo de um vencedor é determinado pelo limite dos seus objetivos. É determinado pelo limite daquilo que ele determina e daquilo que ele planeja para alcançar. Então hoje eu vim dizer isso para você, debaixo da unção do Espírito Santo. Se você planejar, Deus vai fazer acontecer na sua vida. Se você planejar, Deus vai fazer ser uma realidade. Fala aí para 2 ou 3 perto de você: se você planejar, Deus vai fazer acontecer na sua vida. Quarto, se você quer ser vitorioso, ordem. Quando eu falo ordem aqui, eu estou dizendo o seguinte: olha só, 1 Coríntios 14, 33, a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Toda vez que tem uma confusão, isso está relacionado à desordem. Ah, tem uma confusão ali, mas está muito organizada a confusão. Não existe isso. Se tem confusão, tem desordem. A Bíblia diz: Deus não é Deus de confusão. Então, por inferência, você entende que a Bíblia está dizendo que Deus é um Deus de ordem. João 6, Jesus foi multiplicar 5 pães e 2 peixes para alimentar 20.000 pessoas. Aí o texto diz que Jesus, antes de fazer o milagre, ele fala assim: bota o povo assentado de 100 em 100 e de 50 em 50. Organiza essa multidão aí, põe eles assentados em grupos de 100 em 100 e 50 em 50. O que eu quero dizer é o seguinte: escuta o que eu vou falar. Se você quer ser uma pessoa vitoriosa na vida, põe em ordem o que está fora de ordem. Põe no lugar
o que está fora do lugar. Porque essa é a grande arte do ser humano. Deixa eu te explicar. Todos nós, em algum momento da vida, a gente sai do prumo. Todos nós, em algum momento da vida, a grande arte é você voltar. A grande arte é você perceber, tô dando bobeira, eu tô dando rata, eu tô fazendo errado. E você voltar pro prumo. E você voltar para a direção certa, para o caminho certo. Coloca em ordem o que está fora de ordem, meu irmão. Coloca no lugar da sua vida. Coloque no lugar, na sua vida, o que está fora do lugar. Coloca o que está fora de ordem, o que está fora do lugar, no lugar, em ordem, no seu relacionamento com Deus. Algo que você sabe que está errado e está continuando a fazer. Cara, para de fazer. Põe em ordem essa potroca aí. Não está orando, volta a orar. Não está jejuando, volta a jejuar. Não está lendo Bíblia, volta a ler. Não está amando a casa de Deus como deveria, volte a amar. Não está fazendo nada, não está servindo como já serviu antes, volte a servir. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia na sua vida. Põe no lugar o que está fora do lugar. Quem sabe você veio hoje à igreja a convite de alguém, e você já serviu, já esteve na casa do Pai, e hoje você está longe. Sabe que Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus tem algo precioso com a sua vida, mas você está andando longe de Deus hoje. Põe no lugar isso. Põe em ordem isso. Põe em ordem na sua vida. Por exemplo, um relacionamento familiar. Algo, em relação à sua esposa, o seu esposo, seus filhos. Um comportamento errado que está tendo. Às vezes uma agressão, uma ofensa contra a esposa, contra o marido, ou contra o filho, ou contra o pai. Tem alguma coisa em relação à sua vida familiar fora do lugar, põe no lugar. Põe em ordem. Põe em ordem a sua vida financeira. Para de fazer dívida. Para de gastar mais do que você ganha. Para de ser coach do devorador. Põe no lugar. Seja fiel a Deus. Você vai chegar onde sem a bênção de Deus? Você vai conquistar o que sem a bênção de Deus? Tem uma reserva. Para de gastar tudo que você tem. Para de dilapidar tudo aquilo que Deus está pondo na sua mão, como se não houvesse amanhã. Para de olhar para a bênção de Deus que está sendo dada para você hoje, como se ela nunca fosse ter fim, como se ela nunca fosse acabar. Então, entenda que toda a bênção de Deus na nossa vida tem um tempo, e ela não vai durar a vida inteira. Então, se Deus está te abençoando, tem uma reserva. Para de gastar tudo que você tem. Põe em ordem o que está fora de ordem. Põe no lugar o que está fora do lugar. 3 anos e meio em Israel sem chuva. E aí Elias vai lá, e a primeira coisa que Elias faz é restaurar o altar do Senhor que estava quebrado. Por que Israel estava vivendo 3 anos e meio de aridez? Por que Israel estava vivendo 3 anos e meio de escassez? Porque o altar estava quebrado. Elias foi lá e reparou o altar. O que estava fora de ordem, ele pôs em ordem. O que estava fora do lugar, ele pôs no lugar. A Bíblia diz: a chuva voltou. Quem sabe você está aqui na igreja
e está vivendo um período de escassez em alguma área da sua vida. Você está aqui na igreja e está vivendo um período de aridez, árido, seco, em alguma área da sua vida. É porque tem alguma coisa fora do lugar, é porque tem alguma coisa fora de ordem. Eu sou autorizado por Deus para dizer para você: põe em ordem o que está fora de ordem, põe no lugar o que está fora do lugar, porque a chuva de Deus vai voltar sobre a sua vida e sobre todas as áreas do seu viver. Põe em ordem, irmão, escuta o que eu estou falando. Levanta a sua mão direita aí para você receber essa palavra. Só quem quer, se não quer não precisa levantar não. Levanta aí que eu vou declarar. Põe em ordem o que está fora de ordem, põe no lugar o que está fora do lugar, que o que vem aí não é garoa, o que vem aí não é orvalho, o que vem aí é uma chuva grande de Deus para você e para sua casa, em nome de Jesus. Você recebe isso? Pode dar um glória aí e aplaudir o Senhor, irmão. Aleluia. Declara para quem está perto de você: põe em ordem o que está fora de ordem. Põe aí, diz aí. Fala, põe no lugar o que está fora do lugar. Fala para ele que nesse ano bênçãos sem medidas vão cair sobre a sua vida e sobre a sua casa. Ordem. E para terminar, fique de pé, eu vou falar com você de pé. Quinto, creia no agir de Deus em seu favor. Creia, acredite no agir de Deus em seu favor. Acredite no agir de Deus. Provérbios 24:10 diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, a sua força será pequena. Nós vamos cantar aquele hino que vocês cantaram: Deus já tem um caminho aberto sobre as águas, tá? Se te mostrares fraco no dia da angústia, a sua força será pequena. Você está aqui na igreja hoje, e eu sei, irmão, você não precisa falar, porque não está fácil para ninguém, viu? Você não precisa falar para mim. Eu não preciso ser um cara muito inteligente, raciocinar muito, para isso que eu vou te falar, porque não está fácil para ninguém. Você está aqui na igreja, você diz: pastor, é tanta luta, é tanto problema, é tanta dificuldade. O senhor fala aí que a gente tem que matar um leão todo dia. Eu mato é 2, é 3. É luta, eu sei que você está aqui, o que você enfrenta todo dia é isso: é luta, é crise, é problema, é tristeza, é angústia, é adversidade, é problema dentro de casa, é problema financeiro, é problema com o filho, é problema no trabalho, é dia que levanta, as forças estão querendo ir embora, e ainda mais é o diabo levantando todo dia. É o diabo agindo todo dia contra você, contra seus projetos, seus sonhos. Mas eu estou dizendo para você hoje: aguenta, não desista, creia no agir de Deus em seu favor. Tem muita gente, eu falei isso hoje de manhã para os colegas, líderes. Tem muita gente só esperando você desistir para comemorar, mas você não vai facilitar o trabalho deles. O que é um vencedor? Um vencedor é apenas um perdedor que tentou outra vez e não desistiu. Vencedor não é nada mais do que alguém, um perdedor, que não desistiu e tentou outra vez. E deixa eu te dizer, o que você espera, o que você quer, não vai acontecer amanhã. Mas se você desistir, não vai acontecer nunca.
aguenta, suporta. Meu irmão, não se entregue. Acredite no agir de Deus em seu favor. Salmo 50, verso 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. 1 Pedro 5 e 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isaías 49 e 15. Pode uma mãe esquecer-se do filho que cria, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que ela viesse a se esquecer dele, eu, o Senhor teu Deus, jamais me esquecerei de ti. Salmo 91, verso 11. Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito. Eu estou declarando aqui debaixo da unção do Espírito Santo: não se entregue, porque Deus hoje está dando ordem aos seus anjos a seu respeito. Não se entregue, irmão. A porta vai se abrir, o socorro vai chegar, a resposta já está a caminho para você. Pega na mão de quem está perto de você e fala para ele: não se entregue, o socorro está vindo aí para você. Fala aí: não se entregue, o socorro está vindo aí para você. O Salmo 30, verso 5. A Bíblia diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus vai pôr fim ao período de sofrimento na sua vida. Escuta o que eu estou falando. Deus vai pôr fim ao período de perdas e frustrações na sua vida. O choro pode estar durando uma noite, mas eu declaro que Deus está preparando uma manhã de vitória, de alegria e de portas abertas para você. Não se entregue. Elias disse: 3 anos e meio sem chuva. 3 anos e meio não chovia. Elias foi diante do rei e falou para ele: corre, prepara o teu carro, que era uma charrete, uma espécie de uma carroça que o rei andava. Elias disse: prepara o teu carro, corre, porque eu estou ouvindo o ruído de uma abundante chuva. 3, 4, 5 pegaram. Eu quero declarar, irmão, que em 2025 eu estou ouvindo o ruído de uma abundante chuva de Deus sobre a sua vida. Você pode olhar para uma ou duas pessoas que estão perto de você, do seu lado, e dizer para ele essa verdade. Diga assim: em 2025 eu estou ouvindo o ruído de uma abundante chuva. Fala aí, para uns 2 ou 3, o ruído de uma abundante chuva. Irmão, você acredita que Deus já está preparando chuvas de bênção sobre a sua vida e sobre a sua casa? Deus já tem um caminho aberto para você e para sua família. Deus já tem um caminho aberto para você e para sua casa. E tem chuva de bênção de Deus que vai descer, que vai chegar. Chuva de vitória, chuva de porta aberta, de alegria, chuva de bênção de Deus para você. Enquanto eles vão agora cantar essa palavra profética, eu queria que você declarasse para 2 ou 3 pessoas assim: vem chuva, vem chuva, vem chuva, vem chuva. Você crê?
cante. Deus já tem. Para mim, escolha uma pessoa, escolha alguém aí perto de você, dê um abraço nela e declare uma palavra de Deus sobre a vida dessa pessoa. Escolha aí alguém, vai declarando aí, faz uma oração, declare uma palavra de vitória, declare uma palavra de bênção, declare aí, meu irmão, profetiza aí, profetiza aí. Profetiza, profetiza. Deus já tem. Haverá nuvens. Levante a sua mão, as suas duas mãos aí, e seja um profeta de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. O Espírito de Deus está aqui, e hoje toda aridez, toda escassez vai ser repreendida pelo poder do Senhor na sua vida. Comece aí agora, onde você está, a profetizar sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida da sua família. Comece a profetizar sobre a sua vida financeira. Comece a profetizar sobre a sua vida familiar. Vai declarando aí que vem chuva de Deus sobre a sua vida, vem chuva de Deus sobre a sua casa, vem chuva de Deus para abençoar você e tudo aquilo que está nas suas mãos. Vai declarando aí, meu irmão, abra os seus lábios e profetize e declare e adore ao nome do Senhor nessa noite. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Abençoe essa pessoa que está perto de você. Diz para ela: esse ano vai ser o melhor ano da sua vida, em nome de Jesus. Diga aí: esse ano vai ser o melhor ano da sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por essa verdade? Aproveitando que você está